E é daqui que podemos admirar a abadia de Monte Cassino. Desde sua abertura no século VI, passou por momentos terríveis. Foi atacada repentinamente, saqueada e destruída por desastres naturais. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs a usaram como fortaleza, bloqueando o acesso a Roma. Ataques aéreos conduzidos pelos norte-americanos quase a destruíram por completo em 1944 durante a campanha italiana das Forças Aliadas. A abadia, construída por iniciativa de São Bento de Núrcia em 1529, foi reconstruída após a guerra, conservando a forma arquitetônica, e foi finalmente consagrada pelo Papa Paulo VI em 1964. Com as relíquias de São Bento de Núrcia e Santa Escolástica, muitos turistas visitam o mosteiro para mergulhar em sua importância histórica e bela arquitetura. Nossa viagem nos leva agora para a cidade de Frascati, onde vemos um belo exemplo de extravagância papal, a Vila Aldobrandini. De frente para Roma, a 20 quilômetros de distância, essa bela construção ostentava o poder e a autoridade da igreja. Em 1600, o Papa Clemente VIII, membro da família Aldobrandini, adquiriu essa propriedade e a deu de presente ao sobrinho, que era cardeal. A propriedade extremamente ornamentada foi construída no período barroco, uma época em que os papas tentavam superar os antecessores com exibições de grandeza, construindo palácios que refletissem sua riqueza e poder. A propriedade tinha utilidade cerimonial para os Aldobrandinis e não era utilizada como residência familiar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a propriedade sofreu danos significativos depois que um bombardeio destruiu mais da metade da cidade. Hoje é um tesouro arquitetônico por sua importância histórica e cultural. A Via Ápia foi um dia a estrada mais estratégica da Roma Antiga. Foi o local da crucificação do gladiador Espartaco e onde a revolta dos escravos chegou ao fim. Ela nos leva a Roma, cidade eterna e capital do antigo império. Durante uma viagem para a Itália, o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe escreveu que somente em Roma é possível entender Roma. Este é o coração da capital italiana e o rio Tibre, serpenteando a cidade que influenciou o mundo política e socialmente por 2.500 anos. Sua importância persiste até hoje como centro espiritual para cerca de 1 bilhão de católicos no mundo. O esplendor dos tesouros antigos de Roma pode ser visto praticamente em toda parte, da imponente coluna de Trajano aos templos do período republicano, que remontam a mais de 2 milênios. Eles ficam lado a lado com marcos históricos mais modernos, como o monumento a Victor Emmanuel. Uma das estruturas mais preservadas é o Panteão, um templo a todos os deuses da Roma Antiga. Perto dali, vemos a Piazza Navona, provavelmente a mais bela praça de Roma. No passado era uma cidade fortificada e as muralhas originais ainda podem ser vistas. Elas datam do século III e foram erguidas ao redor das 7 colinas de Roma como proteção contra invasores germânicos. 2/3 permanecem intactos e preservados, já que as muralhas foram usadas como defesa até o século XIX. Havia 18 portas, como esta, conhecida na antiguidade como Porta Ápia. Ladeada por 2 torres semicirculares, foi chamada mais tarde de Porta de São Sebastião.
A muralha incorporou muitas estruturas existentes, como esta pirâmide em estilo egípcio, construída no ano 12 a.C., como túmulo para Caio Sestio. Na região sudeste do antigo distrito, vemos as ruínas de tijolos vermelhos das Termas de Caracalla. Concluídas em 217 d.C. e ocupando uma área com mais de 11 hectares, os salões gigantescos foram desfrutados pelos romanos por mais de 300 anos. O complexo tinha capacidade para 1.600 cidadãos, oferecendo não apenas os banhos, mas uma biblioteca, um ginásio, galerias, restaurantes e até mesmo bordéis. Atualmente, aqui funciona o Teatro de Ópera de Roma durante o verão e que foi palco do primeiro concerto dos Três Tenores em 1990. Chegamos ao coração da cidade, onde fica o imponente e impressionante Coliseu, a maior edificação construída no Império Romano. Apesar da deterioração, ainda é um notável feito da arquitetura e engenharia. O anfiteatro recebia 50.000 espectadores que se reuniam gratuitamente em assentos enfileirados, retratando as hierarquias dentro da sociedade romana. Abaixo do solo, havia salas com dispositivos mecânicos e jaulas para animais selvagens que podiam ser erguidos até o palco central. A fim de aumentar a popularidade, os imperadores encenavam lutas até a morte entre os gladiadores e animais, ou simplesmente entre os próprios gladiadores. Era feito de cimento e pedras, mas originalmente revestido em mármore, que foi incorporado mais tarde à construção da Basílica de São Pedro e outras edificações históricas. Hoje, os visitantes podem ver a parte interna da arena e, recentemente, em 2010, as passagens subterrâneas foram abertas à visitação. O local ainda é usado para cerimônias pela Igreja Católica na Sexta-feira Santa, como ponto de partida para a procissão, conduzida pelo Papa e conhecida como Caminho da Cruz. Do centro de entretenimento, vamos para o centro da vida pública, o Fórum Romano. Por mais de 1000 anos, essa praça retangular foi palco de eleições, assembleias do Senado e marchas triunfais. O complexo de ruínas conta com edifícios governamentais, templos, arcos e basílicas, dando ao visitante uma ideia do projeto original do Fórum Romano. Talvez nenhuma outra edificação no Fórum Romano tenha permanecido mais intacta e preservada do que o Arco do Septimio Severo. Erguido em 203 d.C. em comemoração à vitória do imperador em Pártia, a estrutura tinha originalmente um lance de escadas na passagem central de 12 metros de altura. O arco tornou-se propriedade de uma igreja na Idade Média e, ao contrário de outros monumentos como o Coliseu, partes dele ficaram protegidas e não foram incorporadas a novas construções. Um dos marcos modernos de Roma é a escadaria espanhola do século XVIII, ligando a praça à igreja francesa do século XVI. Essa estrutura simétrica e elegante possui 12 hectares de escada, com um total de 138 degraus, e é a escadaria mais larga da Europa. Outro exemplo dos palácios suntuosos construídos por famílias ricas de papas é a Villa Borghese. Situada nos arredores de Roma na época de sua construção, foi um cardeal, sobrinho do Papa Paulo V, que mandou construir o palácio, onde é exibida até hoje a coleção de quadros, esculturas e antiguidades da família Borghese. Erguida durante a Renascença tardia em estilo clássico, a propriedade tornou-se uma galeria de propriedade pública em 1902. No caminho para a cidade do Vaticano, paramos no primeiro castelo de Santo Ângelo, um museu nacional que já foi refúgio para os papas em perigo. A cidade do Vaticano ocupa uma área com menos de meio quilômetro quadrado, totalmente circundada por Roma. É o menor país do mundo e o centro espiritual para mais de 1 bilhão de católicos no mundo todo. A
Basílica de São Pedro foi construída na colina do Vaticano como Santuário de São Pedro, um dos 12 apóstolos e considerado o primeiro Papa. Ele morreu como mártir e foi enterrado no local no ano de 64 d.C. A construção dessas edificações começou no início dos anos de 1500. Os maiores arquitetos italianos da época levaram mais de 100 anos para construir a nova basílica, que foi finalmente concluída em 1626. Milhões de pessoas vão à cidade do Vaticano todos os anos, mas a população é de apenas 800 habitantes. Provavelmente, a melhor vista panorâmica da cidade eterna é da base da imensa clarabóia que coroa a cúpula com nervuras da Basílica de São Pedro. Com o trabalho em parceria de Bramante e Michelangelo, a cúpula gigantesca tem um diâmetro de 42 metros e está apoiada sobre 4 pilares enormes que sustentam uma peça cilíndrica com 16 janelas. Com uma altura de 136 metros, essa é a maior cúpula do mundo. Uma estrutura tão magnífica e imponente como a de São Pedro não estaria completa sem um caminho pavimentado para recepcionar todos enquanto admiram tanto esplendor. A praça em estilo barroco foi projetada por Bernini no século XVII. O circo elíptico, com inclinação para o obelisco egípcio ao centro, é rodeado por uma série de colunas simbolizando os braços abertos da igreja que saúdam os fiéis. Bernini também esculpiu as 140 estátuas de santos que ficam no alto da balaustrada de cada colunata. O historiador Bannister Flatter se referiu à praça como o maior de todos os átrios, diante da maior de todas as igrejas do mundo cristão.